Pode dizer-me o seu nome? Tadeu da Conceição Simões, nascido em Ferrão, Concelho de Peniche, Distrito de Leiria. Lembra-se do dia em que recebeu a notificação que ia para a guerra? Recebemos um guião, foi entregue ao sargento Gancho e partimos de uma coluna militar e fomos até ao Cais de Alcântara, que foi ali a nossa partida. Ali houve despedimento, houve os lenços a acenar, os familiares, amigos e os próprios soldados que ficavam, que nos foram despedir de nós, e foi assim que fizemos essa viagem. Tivemos um percalço no caminho, ou que seja no oceano. O barco ia muito carregado e quando foi ali no Cabo das Tormentas, salvo erro, havia ondas gigantes. Eu só comparava aquilo com serras, e o barco quando sobe, a proa sobe, o barco é levado pela onda, e quando ao descerem a proa, vem outra vaga e o navio andou aí uns bons minutos com a proa sobremessa. Aí nós não nos apercebemos, foi de noite. No dia seguinte veio um marinheiro que ia o tripulante do barco e disse: vocês estão todos vivos? E a malta: temos e tal. É que nós estivemos quase a ir, como diz o outro, para a secata. É que aconteceu isto, eu não nos apercebemos. Pois foi tudo relativamente calmo, a viagem. O que nos animava, de noite, uns dormiam nos porões, outros dormiam onde calhava, nas baleeiras, e era assim como eu, para ser sincero, nós, quando embarcámos, aquilo era uma autêntica desorientação. Parecíamos, talvez não esteja muito bem dizer esta palavra, mas nós íamos quase como carneiros para o matador. De noite conversámos uns com os outros, não se conheciam uns aos outros, havia grande confusão do enjoo, que era o problema de muitos que nunca tinham andado de barco e enjoavam aquilo, o convés do navio, quase que se podíamos arregaçar para passar pelo vomitado das tropas. A enfermaria era sempre cheia, não havia mãos a medir, e assim víamos os peixes voadores passar por cima do navio, as estrelas que nos alegravam, talvez o luar também, e ao fim dos tais 9 dias chegámos então ao Porto de Luanda. Aí desembarcámos, era cerca de 2 da tarde. A maré começou a subir e alguns saíam pelo navio para ir dar uma passeata à cidade, né? Mas quando regressaram, já sobre a manhã, não puderam entrar para o navio porque a maré estava baixa. Aí desembarcámos, formámos, fomos recebidos com pétalas, flores, fizeram uma grande manifestação, subimos à avenida principal e fomos para o Grafanil. Grafanil é nos arredores de Luanda, onde as tropas que iam de barco ali ficavam os dias necessários para se orientarem para depois seguirmos para o mato. Nós, ao fim, não sei de quantos, 8 ou 9, uma semanazita, apanhámos então, descemos outra vez a mesma avenida em viaturas e apanhámos o comboio que nos levou para Malães, para a cidade de Malães. Aí passámos a vários sítios, como na cidade de Salazar,
Aí, quando ficámos aí uma noite parados e já víamos grandes vestígios da guerra. Ainda se via vestígios dos primeiros massacres que tinha acontecido em Angola. Era doloroso. Aí dormimos essa noite até chegarmos a Luanda. Era engraçado. O comboio tinha o passo caracol. Não tinha portas nem janelas. E então a tropa, a velocidade era tanta que dava para nós descermos e irmos escolher bananas, um macaco, e trazer caixas para dividir com os outros que não queriam descer. Depois subia-se outra vez na plataforma para dentro do comboio e assim fizemos a viagem até à bonita, pequena mas bonita cidade de Malange. Aí permanecemos uma semana à espera de ordens. Estivemos aí, depois seguimos para então Duque de Bragança, onde a companhia parou ali, esteve ali cerca também de 15 dias. Aí a companhia foi dividida em 3 grupos. Ficou o comando no Duque de Bragança, estávamos acortelados numas construções sem portas nem janelas, que diziam que era fazer-se um hospital, um pequeno hospital. O Alferes Carvalhosa vai para o Coal. Esse Alferes que comandava o pelotão e eu próprio fazer parte do pelotão. Outro, que era o Alferes Hotel Nuno Romão Saraiva de Carvalho, que foi para o Cateco de Cangola. Aí permanecemos muito. Aí estamos ali acortelados também, umas camas simples, que nós nunca, para dizer a verdade, nunca conheci uma cama digna para se dormir. Mas enfim, não vamos falar muito nisso, então teríamos muito a falar. E fomos aguardar os nativos que faziam a colheita do algodão. Aí vi coisas que ainda hoje sinto, coisas desagradáveis, que os colónios, por exemplo, o chefe de posto, quando, embora o algodão pertencesse a uma companhia, mas os pequenos agricultores traziam sacos à cabeça, com 60 ou 60 quilos de peso, e era engraçado, traziam um pau de cada mão. Para que era o pau? Quando eles se encostavam, para descansarem, encostavam-se às árvores, punham os paus a proteger o saco para depois poderem andar. Aí mandava o chefe de posto, estava lá numa mesa improvisada, umas árvorezinhas para estar ali ao fresco, e quando os pretos abriam os sacos para ver o algodão, fosse bom ou fosse mau, era sempre considerado algodão de segunda. Quando era a pesar, havia uns malandrices a pôr o pé na balança, em vez de ser 70, punham 60. Depois a pagar, em vez de pagar 60, pagavam 50. E quando era colocado, é isso que me dói, e eu não encarava isso com bons olhos. Quando colocavam o dinheiro em cima da mesa, quando o nativo ia para arremassar o dinheiro, o chefe de posto com uma varinha passava por cima da mesa e espalhava o dinheiro pelo chão. Eu ajudei ainda a apanhar algumas moedas e a entregar aos nativos. E quando demorasse mais tempo a apanhar mesmo no chão, o chefe de posto tinha um pingalim pendurado, mandava o salva dar 2 ou 3 bardoadas ao negro para se afastar dali. Mais tarde, ou que seja, no dia seguinte, aparece um vendedor de mercadorias para
para os presos, porque ali havia uma senzala que tinha sido protegida pela uma companhia que era a 185, antes da 120 estar ali nesse local. Aparece um senhor a vender, como se diz, os tratos, que eram as vestas das negras, e comida, arroz, óleo, essas coisas assim. E nós andámos, eu e vários andámos sempre a vigiar, né, a senzala, se entrava alguém que não fosse pertencesse à senzala, e entra esse senhor então, e quando ele passa por um preto, ele foge, ele disse, anda cá, pá, olá, quando é que me pagas aquilo que me deves? E ele, coitado, disse, menina, ainda não vendi o algodão, depois eu pagar. E ele agarra numa faca e dá-lhe uma facada nas costas, ficou a faca espetada nas costas. Ali houve um amorinho, eu e um colega meu, que era o soldado, o Vinho, fizemos para ali um escândalo, mas nós tínhamos medo de falar. No tempo da ditadura, tínhamos sempre receio em falar, porque podíamos ainda ser chamados à responsabilidade. Todas essas coisas passavam. Ali partiu-se metade, seguiu metade para São Salvador, depois a outra metade, e ali estivemos em São Salvador cerca também de 7 a 8 ou 10 dias. Dali seguimos para o Quiende. O Quiende era uma baixa que não havia casernas, não havia nada, eram umas chapas de zinc, que nós para entrarmos para dormir tínhamos que nos baixar, não havia nada. O Quiende batizámos por quente, era calor de suportar. Tínhamos, felizmente, um riacho que passava próximo, onde íamos buscar a água, tomar banho e buscar a água para cozinhar. A comida continuava a ser escassa. Era um ovo estrelado com um pouco de arroz, era arroz com feijão, e era assim a vida. Quando não havia comida, que não se podia ir ao posto de Gebres, a São Salvador do Congo, comíamos ração de combate. Quando íamos para o mato, as rações de combate fraquejavam, não havia. Havia sim, vinha uma avioneta a certa altura para nos mandar sacos com pão, rações de combate e o correio, que era o que alegrava os soldados para lerem as notícias. E nós contatámos com a família, no mato não podíamos escrever, mas ainda naqueles minutos mais sossego escrevia-se as cartas. E alguém que não estava mesmo propriamente dito dentro do mato, que estava no acampamento, iam levar-nos alguns objetos, por exemplo, para uns cigarritos, algumas coisas assim, e nós mandámos as cartas para o acampamento. As cartas dali seguiam para São Salvador, dali havia um avião, dia sim, dia não, que transportava o correio para Luanda, e dali para Portugal. Nós, ao princípio, tínhamos uma oferta dos aerogramas. Quem não sabe o que era um aerograma era um triângulo de papel amarelado que se escrevia umas simples letras que iam ao céu aberto, toda a gente podia ler. Mas depois tínhamos as cartas, porque ninguém gostava de escrever os aerogramas. As cartas, a maioria, para as namoradas, madrinhas de guerra, os pais, os amigos, e depois muitas vezes escreviam e diziam, já há tempos que não escreves, filho, já pensava isto e aquilo. Eram as cartas que por vezes não eram entregues aos familiares em Portugal. Essas cartas eram desviadas. Pergunto a mim próprio, por quem? Por quem? Talvez alguém que as abrisse e disse, esta carta não pode seguir. Porque as histórias da guerra têm muito que se liga. Há muita verdade, mas também há muita mentira. E não era agradável ao governo de Salazar, e essas cartas eram rasgadas. Porque eu sei de um caso que posso dizê-lo. Um dia tínhamos desapareceu
o cabo das transmissões. E a gente perguntava, onde é que está? Pá, o cabo não está, foi de férias, mas a gente não sabe nada. Porque tínhamos na companhia um informador da TID. Esse informador que se apercebeu que o cabo das transmissões estava a dizer que nós íamos receber mais 30 escudos diários para a alimentação. Isso não conviu a ninguém, não sei porquê. O cabo de transmissões não por ordens militares ou lei militar não podia transmitir. Ele, como transmitiu, foi preso, não sei para onde. Isto tudo acontecia. Um dia nós, mais ou menos terminou, havia depois, não vou só contar tudo o que é a tristeza, nós no acampamento juntámos uns com os outros, tínhamos dois guias, fazíamos batidas com o general de Spínola. O general de Spínola era um homem que para mim tinha duas faces, era bom e era mau. Se não aceitarem as simples palavras que um combatente diz, eu respeito. Mas Spínola tinha duas faces, tinha a boa e tinha a má. O Spínola fez coisas que eu vi com meus próprios olhos que não se faz a seres humanos. Mas ficamos por aqui, porque não vamos agora contar o que é a guerra, porque há coisas na guerra que não se pode contar. Devia de haver informação do que se passava, mas não podemos também estar a contar tudo, só a tristeza. Eu sei, como combatente, tínhamos uma família de 166 homens, que éramos como irmãos, a gente brincava uns com os outros, inventámos peçazinhas de teatro, eu próprio ensinava, eu fazia com mais 2 ou 3 companheiros que se ajeitavam para a coisa, jogámos à bola, ia-se ao riacho tomar banho, não andámos sempre debaixo de fogo, mas quando andámos no mato, lá mesmo no meio do mato, éramos abastecidos por uma avionete que já não tínhamos comida, lançavam-nos sacos com pão, com rações de combate, com o rei que eu já acabei de dizer. Quando os sacos caíam no chão, rebentavam, derivado da altura que era lançado. E nós tínhamos que andar a apanhar uns bocadinhos de conservas ou pão, um pão feito em 3 ou em 4. As cartas sobrevoavam, andava tudo à procura, essa é do fulano tal, esta é deste tal, andámos a entender, esta é tua, esta é minha, isto tudo acontecia. Não venham cá com histórias a dizer que tudo era um mar de rosas, mas também não era assim, como eu já disse e repito, tínhamos momentos para tudo, tínhamos momentos que, escrevíamos as nossas cartas, tranquilos, brincava-se. Sobre isso, como é que eram os tempos livres lá no quartel? Como eu acabei de dizer, a gente fazia grupinhos, jogava-se às cartas, até era engraçado, que era uma coisa que pode-se dizer que é proibida. A malta, quando se via ao pré, era um dia de festa, ia-se à cantina, improvisada, bebia-se uma cerveja, comprava-se um maço de cigarros. Não era o meu caso, porque eu não fumava nem bebia, e era assim, jogava-se à batota, sentado no chão e tal, e enfim, era a vida dos combatentes em Angola. Em Angola, quem diz Angola, nas outras províncias, nos outros teatros de guerra, com certeza acontecia em todo o lado. Eu, propriamente, eu falo em Angola, onde estive. Mas estou a escrever um livro que falo em todas as províncias, como quero dizer, províncias ultramarinas. Falo de Macau a Timor, na Índia. Eu cheguei a escutar, a 22 de dezembro, quando se deu a invasão da Índia, a gente escutava num rádio a invasão que os indianos estavam a fazer. E tenho uma história muito engraçada, até triste, de um oficial que teve formado num batalhão para ser fuzilado na Índia, mas ele resistiu, bateu o pé, mas nada disso mal aconteceu. Haveria muitas coisas, e peço imensa desculpa por esta entrevista que fiz. As minhas palavras são simples, mas são diretas.
sei aquilo que estou a dizer, tenho 86 anos de idade, mas tenho uma mentalidade que desejava a todos, quando tivessem a minha idade, que estejam como eu estou. E Natal e a passagem de ano, passou lá no quartel? Natal, um dia, a 24 de dezembro de 1962, fomos buscar gendros a São Salvador do Congo para passarmos uma noitinha de Natal juntos, como família. E então aí fomos lá, calhou-me a mim e a vários, fomos 3 viaturas buscar, uma GMC levava um outro lado atrás para trazer as cervejitas, trazer as guloseimas, que eram poucas, mas enfim, era o que havia. E quando chega ao meio do caminho a atravessar uma pequena ponte construída pela engenharia, em ferro, passou o Jeep. O Jeep passou. A segunda viatura era a GMC, o carro pesado. Quando eu ia a passar, do meu lado, mesmo debaixo de mim, a GMC fez rebentar a mina e eu fui projetado, não sei, de 2 ou 3 metros, sei que fui projetado. O condutor fica agarrado ao volante. O chefe de viatura, que era um Ferreira Abreu, que era o cozinheiro, ficou sentado. Queria ir para o lado do rio, porque a GMC, quando a mina rebentou, ficou sobreposta em cima do gradeamento da ponte para o lado do rio. E o Ferreira queria sair para aquele lado. E o condutor, que está aqui perto de mim, mora aqui perto de mim, no Conselho de Lorient, esse dia, não, meu Ferreira, é para ali, é para ali, é para ali. Dormimos não, estivemos alerta, dentro do buraco da mina, alguns, aquele calor quando a bomba arrebentou, mas depois começou a arrefecer porque chovia torrencialmente. O rádio não transmitia para o acampamento. E achavam estranho, e só às 6 horas da manhã, 5, 6, 7, eu também não tenho tudo dentro isto não é uma enciclopédia, isto é uma cabeça. E aparece então o Alferes Capucho para nos socorrer. Quando ele viu aquele movimento todo, ficou assustado. E foi ali, porque o rádio não transmitia, eles não sabiam. Depois fomos para o acampamento, no dia de Natal, com o que trazíamos num reboque, no outro lado atrás da GMC, que não sofreu danos, a gente aproveitou a comer aquela comida que trazíamos. E ainda me recordo, uma garrafa de vinho do Porto era dividida para 2. Eu, curiosamente, vou dar um bocadinho da alegria à entrevista, calhou-me uma garrafa para 2 a um colega meu que era de Torres Vedras, Foltes da Serrano. E começámos a brincar com a garrafa e vira para ali, vira para lá, e a garrafa caiu no meio da parada e partiu-se. Olha, bebemos mais vinho do Porto que os outros todos, porque depois tudo dava uma pinguinha à gente. E a gente fez espetáculo, fez teatro, e era assim que se passava a vida até o dia de regresso a Portugal. Fale mais sobre esses teatros que vocês faziam, era como é que funcionavam esses teatros que vocês faziam lá no quartel? O teatro era engraçado. Eu e mais esse Zé Serrano éramos os palhaços da companhia. Até por acaso tínhamos lá um palhaço profissional. Era irmão das Marlenas, que trabalhava no Circo Royal. Então nós chamávamos o palhaço e pronto, ficou o palhaço, tinha coisa de engraçado. Eu com esse Fausto, a gente inventava fazer flechas, fazer espadas, e depois às vezes atirámos com o pé para cima do outro, brincámos, às vezes aleijámos um ao outro e os colegas lá, tudo a bater palmas e a aplaudir, e disse, epá, eles agora que eles se zangaram. A gente fazia-se zangado, mas nunca se zangámos, era um abraço. Esse amigo perdeu há 6 meses, chorei por ele como fosse meu irmão. Estou emocionado em falar por ele. Era o Fausto da Serrano, que eu no cemitério de Torres Vedras fiz uma homenagem que tudo me aplaudiu. Foi um irmão que eu vi descer à terra, que eu trago aqui no meu coração. Sr. Tadeu, fale-me um bocado sobre o contacto com as populações lá em Angola. A população era assim. Eu
fui criticado muitas vezes por dar a minha comida àquelas mulheres que chegavam com os filhos, um às costas, outros à mão, as pernas cheias de ferimento, e eu dava a minha comida para elas comer, para matar a fome. E eu fui criticado, não por todos, mas por alguns colegas, de estar a dar a comida aos pretos. E eles comiam na minha marmita, e ainda por cima na marmita. Eu lavo a marmita. Eu fui criticado por cortar o cabelo como quer dizer, aos guias, que nós tínhamos guias negros. Eu cortava o cabelo aos pretos. Porquê? O que é que nós temos diferença do preto para o branco? Eu bato sempre nesta tecla. A cor é diferente, mas o sangue é igual. E nós não podemos, não somos racistas. Nós não podemos ser racistas. Nós estimamos, nós jogámos à bola com eles, nós fizemos um torneio em Duque de Bragança com os pretos, tínhamos equipes, pretos com brancos, era tudo uma harmonia, porque aquilo era um céu à beira daquelas quedas do Bragança Encantador, que nunca mais me posso esquecer. Ainda me recordo à beira do rio, à beira das quedas do Bragança, que o rio corria a 100 e tal metros de altitude, éramos 15 ou 20 da roda de um rádio ouvir o relato quando o Benfica foi campeão em 1961. Aí, depois, continuámos a ouvir, em 1962, Benfica novamente campeão. No tempo que jogavam os nossos jogadores portugueses, eu recordo-me quando jogava Coluna e vi uma fotografia do Benfica onde estava Coluna e tinha a cabeça cortada. E eu perguntei, então, mas aquele não é o Coluna? Parece o Coluna. É. Até porque é que tem a cabeça cortada? Porque ele é terrorista. Porque foi acusado a telefonar em Lisboa e chamaram terrorista. E depois na fotografia tinha a cabeça cortada. Era no tempo que o Benfica jogava, ganhou os 2 campeonatos europeus com os próprios jogadores prata da casa, que eram todos portugueses. Hoje nada disso. Hoje é um dali, outro daquela, e tudo é interesses, talvez de dinheiro, um para ali e para lá. O Benfica era Benfica quando era a prata da casa. Sr. Tadeu, qual é que era a principal dificuldade do dia-a-dia? Também não vou exagerar. A dificuldade era de nós levantarmos de manhã e não termos água para lavar a cara, o rosto e para matar a sede. Digo-lhe toda a verdade. Nós quando nos levantámos, porque de dia 40, 38, 37, 40 graus de temperatura. A qual passar da meia-noite ou já sobre a madrugada, sentia-se frio, mesmo com a farda vestida. E o que é que nós fazíamos para matar a sede? Isto é verdadeiro. Fica na lembrança de muita gente. Nós andámos a lamber as gotas de água que estavam nas folhas do capim, para matar a sede. Se alguém disser que é mentira, porque nem todos passaram mal. Havia os privilegiados, que ficaram na cidade, nunca receberam uma arma, estavam naqueles postos mas os desgraçados que estavam no mato não tinham comunidades nenhumas, não havia nada. Depois quando é que recebemos correio? Porque era a tristeza, a solidão e sobretudo a saudade. A palavra é essa, que é a maior palavra que existe no mundo, que é a saudade. O que é a saudade? Não tem explicação. A saudade é a saudade da mãe, do pai, do irmão, do amigo. E era assim a vida. Fazemos uma guerra que lhe chamavam a guerra injusta, como todas elas são injustas. Mas as guerras é mesmo assim. Orgulho-me de ter defendido a minha bandeira, dar tudo para a minha pátria, e ainda hoje, com a idade que tenho, ainda era capaz
darem o coração pela pátria, por Portugal. Que é uma língua, é a língua de Camões, que nós falamos e é falada em todos os cantos, todos os 4 cantos do mundo, os 5 continentes. A língua de Camões. Em todas as universidades ela existe e essa língua deve sempre ser respeitada. Sr. Tadeu, lá no quartel tinha apoio médico, como é que era lá? Sim, exatamente. Felizmente tínhamos um bom médico, que era o Alferes Areias, que era natural do Porto, era um santo. Ele não fazia milagres, mas fazia tudo para que nos salvassem. Houve alguém que ainda foi picado por cobras venenosas e ele salvou-os. Não foram muitos, mas 2 casos. E havia o paludismo. O paludismo era aquela gripe, né, que chamava o nome de paludismo. Eu próprio tive o paludismo, tive com 41 graus de febre. Eu não comia, não bebia, não fazia nada. Tive um grande amigo que me ia levar aqueles acipipezinhos a quase empurrar-me como se estivesse a dar a comer um velhinho. E eles chamavam, o meu nome é Tadeu, mas quase toda a companhia me chamava por Tadeuzinho. Ele, como Tadeuzinho, eu quero que tu ribes. E eu ribava. Estou a ficar emocionado por amigos que tive na guerra colonial. Sr. Tadeu, no geral, como é que viveu a sua participação na guerra? Como vivi os momentos da guerra, vivi praticamente tranquilamente, vivia-se aquele dia que acontecia o que não devia acontecer, mas depois havia momentos que a gente descansava. Quantas vezes, uma vez saí com o hotel num de Romão Saraiva de Carvalho por uma emboscada, à procura de não sei de quem, porque os maiores nativos que nós prendemos não eram guerrilheiros, não eram terroristas, andavam fugidos das sanzalas. Quando nos viam, fugiam. E quando eles não paravam, eram abatidos. Mas eles fugiam com medo, eles não tinham arma, eles não tinham nada. Eu uma vez, nos arredores de São Salvador, eu vi dois nativos. Um levava uma katana e outro levava não sei o quê na mão. Um embrulho qualquer. E eu tinha ido, o pelotão estava acampado no meio do capim, à sombra de umas árvores, e eu afastei-me para fazer as minhas necessidades. E vim rachear, e por acaso, nessa altura, ia ao capitão, comandante de companhia. E eu disse: meu capitão, vão ali dois gajos entraram ali para dentro do pântano. E fomos lá, só vimos um. Ele disse: não atirem, a ver se o apanham à mão. Mas houve um que deu um tiro, cortou-lhe um dedo. Trouxemos para o acampamento. Fez coisas ao pobre que não sabia fazer. Ele não era terrorista. Ele andava fugido, roto, seminu, um calção todo roto. Eu não sei, mas depois acabou por ter mau fim. Enfim, era assim. A próxima pergunta era mesmo sobre isso. Se existe alguma memória ou história que gostasse de contar-se lá da sua participação na guerra? Do maior susto que eu apanhei na guerra colonial. Uma vez estava a minha secção, comandada por o Ferreira Moreira, e calhou-me numa pequena passagem onde passavam os chamados terroristas. E havia vestígios que eles passavam ali, já próximo do Congo. Nós estamos, São Salvador do Congo é muito próximo da fronteira do Congo. Ao lado tem a Serra da Canda, e ali a gente fomos escalados e fomos fazer a emboscada. Tem outro número, tem uma coisa, bom, é a emboscada. E eu calhou-me a ficar mesmo ao direito da passagem, que é uma pequena ponte, passavam 2 pessoas ao lado uma da outra. Eu tinha na G3 era FN, com o pé no chão, estava sentado, atrás de mim estava um com as costas encostadas, olhava para lá, eu olhava para lá, e estava um a dormir e estava o outro a meio dormir. E quando eu reparo, vejo um vulto a vir direito a mim, na escuridão, e o que é que eu pensei? É um terrorista que vem acachado para... Eu
Quando puxo o botão de segurança para fazer fogo, aquilo faz um barulho. Olha, ouvi um barulho. O vulto, aquela encosta acima, por meio do capinho, tucatum, era uma gazela. Quer dizer, uma gazela tomou um grande susto. Foi um dos sustos que tomei. E outra no acampamento, em Malange, ao soldado 10, que era do ano de 58, foi para lá, foi mobilizado para ir para lá, tinha o paludismo, também teve muito mal. Esse palhaça, o Amílcar, que era o palhaço da companhia, e então estava de serviço em baixo, porque havia um que fazia sentinela no ponto de vigia em cima. E eles brincavam muito uns com os outros, até se tratavam de cunhados, que o Amílcar tinha umas irmãs bonitas e o 10 queria... Pronto, não se fala mais nisso. E então ele vê um vulto, ele tinha uma cama a um palmo do chão, em cima de uns adobos, assim, e vê um vulto andar para trás para dentro, e ele dizia, Amílcar, não me chateias, deixa-me estar em paz. Mas quando ele se apercebeu, veio duas luzes, eram os olhos de uma jiboia. A jiboia andava à procura de um cãozinho que a gente lá tinha, que era, o nome dele era o Bengo, que a gente trouxe do local do Bengo. E ele, quando se apercebeu, a cobra levantou a cabeça, ele viu que era a cobra, houve gritos de meia-noite e depois foi abatida à faca, para não fazer barulho. Também foi assim um dos momentos, porque as jiboias entravam, a gente não tinha caserna, não tinha paredes, não tinha nada. A gente dormia quase como... Não tem explicação. Um dia mais triste da minha vida de Angola foi quando saí de São Salvador do Congo, ou que seja do Quiembe, e olhei para a Serra da Canda e deixei lá o meu irmão. O meu irmão, vendo o meu sofrimento quando fui para a guerra colonial, ele ofereceu-se voluntário com 18 anos, chegámos a estar a 600 km um do outro e depois juntámos próximos um do outro a 30 km. Ele na Serra da Canda, que era um batalhão, e eu no Quiembe. E nós visitámos de vez em quando, combinámos com os comandantes e a gente visitávamos em São Salvador. E eu, a partir, disse, eu vou-me embora, e o meu irmão fica aí. Andámos uma vez numa batida com o Spindle e só ao fim de 12 ou 13 dias é que nós soubemos que andámos juntos, porque a batida era em várias companhias e nós não sabíamos um do outro. Depois, eu andei na batida tal também, que foi a batida da Serra da Canda. E era assim. E foi um momento de alegria quando fui ao desembarque do meu irmão, quando ele chegou no Niassa. Eu quando cheguei já tinha desembarcado e vim cá acima ao Grafanil, onde paravam as tropas, e vi a malta a jogar a bola. E eu assim, passa aqui. Quer dizer, o meu irmão era habilidoso para jogar a bola. E eu quando vi o meu irmão a jogar, não há palavras. Quando é que voltou a Portugal? Regressei em setembro de 1963. Vim no barco Niassa. Isso então não tem explicação. Vimos lá como animais selvagens, sem camas. Dormimos nos porões. Os pratos eram de alumínio. Lavámos os pratos com água salgada. O que se fazia, depois da refeição, a tropa já vinha alguns traumatizados, outros com a moral perdida, faziam nos pratos discos e lançavam ao mar por cima do barco. Uma vez cai um prato daqueles na cabeça de um tenente, teve que ir para a enfermaria. Aquilo era, olha, não tem explicação. A tropa, aquilo, não sei se era alegria, se era tristeza, se era... era assim a vida. Comer. O que era a comida? Era quase pior que no mato. Quando chegámos a Luanda, fomos recebidos com pétalas de flores, aquelas meninas vestidas brancas, tirar os nossos soldados, bem salvar a gente. Quando embarcámos, entramos no barco de guia, a gente à espera de partir, e quando nos apercebemos, estamos no Lubito. Lubito é uma cidade distanciada de
para o sul de Angola. Fomos buscar uma companhia, saímos quando nos apercebemos estamos no Lubito. Nem houve honras para nada, nem houve despedimentos, nem nada. Vai-te embora que tu aqui não fazes falta. Muitos era assim que eles diziam. E muitos já julgavam que tinham o pássaro na mão e diziam para nós: vocês vieram para aqui foi estragar a nossa situação. Mas ao princípio diziam: soldado, levavam os soldados para casa, davam-lhe comida, pediam se eles tinham dinheiro de português para trocar por angolares. Era um céu aberto. Depois... Regressou depois para Portugal, quando chegou cá, conseguiu encontrar emprego? Como é que foi esse? Foi um bocado difícil, porque eu era agricultor. Tinha a profissão de barbeiro que aprendi, como já disse, em Angola. Dava aqui um artista de caraça. Mas ainda em França ainda cheguei a trabalhar no cabeleireiro 1 ano, a fazer horas extras. Eu trabalhei muito. Onde é que eu ia? Sobre emprego. Eu, quando cheguei, eu gosto muito de escrever. Então escrevi uma carta ao comandante do regimento de artilharia antiaérea fixa, era a minha unidade, e ele respondeu-me, mandou-me chamar. Eu, quando lá chego, já cá estava há 3 meses, porque eu trabalhei ainda em 3 barbarias, e trabalhei nos cabos de Ávila, elétricos, nos cabos de Ávila. E eu disse: então, meu rapaz, o que é que você quer? Era o coronel Rui Horta. E disse: oh, meu comandante, eu venho, pá, então, mas o que é que você faz? Meu coronel, meu comandante, eu era agricultor, agora sou. Tu ainda tens profissão? Tenho barbeiro e tal. Tu queres ir para as oficinas trabalhar? Eram 6 ou 7 cadeiras, vais ser responsável daquilo e tens um cartão para ires e vires, que eu morava na Amadora. Vens no carro dos sargentos, comes na messas oficiais e então vou-te pôr para uma coisa. Está aí um curso de sargentos, tu queres ir para, ou você, como não sei como ele me tratou, queres ir para o curso de sargento, és promovida a sargento, tens que ir outra vez para Angola. Eu fiquei assim: meu comandante, como é que eu posso ir para o curso de sargentos se eu era um soldado raso? E como é que eu posso concorrer ao curso? Não interessa, amanhã levas um papel e levas ao tenente Cruz, ao erro, e dizes: olha, está aqui este papel do nosso comandante. Pronto, eu sabia que já estava promovido, mas não quis, não aceitei. Sotelo, que marcas é que a guerra deixou em si e na sua família? A guerra da minha família, a minha mãe e o meu pai sofreram muito porque tinha 2 filhos na guerra do ultramar. Depois houve várias por vezes, sofreu muito, viu partir o primeiro, depois viu partir o segundo, viu chegar o primeiro, viu chegar o segundo. E um dia a marca, vou-lhe dizer uma coisa. Onde é que eu ia agora? Eu queria dizer mais coisas, mas não posso dizer tudo. Sobre o emprego, depois. Não, sobre as marcas depois que a guerra lhe deixou. A marca foi o seguinte: eu trazia vinha oprimido. Eu, quando cheguei a Portugal, entrei na casa dos meus pais, numa casinha modesta, pequenina, e a minha mãe dizia que eu só olhava para o teto. E, filho, estava a olhar. Eu não sabia o que dizia. Praticamente, parece que estava aterrorizado, mas é possível estar aqui. É possível. E depois, o trauma. Eu sofri, o trauma. Ainda hoje, quem é o combatente que me trouxe trauma da guerra? Nós vemos com a memória. A memória perdida, não era a memória perdida, quer dizer, a moral, perdia-se a moral. Eu uma vez tive um problema no Quiendo com um alferes, que era muito meu amigo,
E até quase o comandante de companhia queria me mandar para Luanda preso, mas depois a companhia levantou-se toda e eu fui como quase condecorado, que eu tinha toda a razão. Epá, estava a faltar uma ordem, mas não é, uma ordem não era dada assim. Mas depois esperei para o meu irmão, depois emigrei, mas foi um bocado difícil enfrentar a vida. Quando cá chegar me parecia que eu queria chegar até lá, mas sabia que não podia, depois tentava chegar ali e lá ia, e foi assim a minha vida. Mas eu sofro, eu vivo muito com a guerra e não tenho, ao mesmo tempo, não estou arrependido de ter ido à guerra de Angola, porque não era para matar ninguém, eu nunca dei um tiro a ninguém. Eu uma vez vi uma preta com um filho atada às costas e um soldado meu um colega meu ia apontar e dizer, pá, não há tiros que ela vai, foi num ataque, a gente tem numa emboscada, não há tiros para que ela era uma criança e ele atirou. Estamos a ver a guerra da Ucrânia, temos a guerra do Israel, ainda estão a fazer coisas piores que se fazia na guerra do ultramar. As guerras sempre foram assim. O que se fez na guerra de 1914, no 1940, era assim, pá, a guerra é guerra, mas... Que recomendação é que gostaria de deixar aos mais jovens, com base naquilo que você viveu? Uma recordação aos jovens que eu deixava era o seguinte: eu tenho netos, tenho filhos, por acaso nenhum deles foi à tropa, nem meus filhos, nem meus netos, mas que mantenham as recordações dos seus pais, respeitem a idade dos seus pais e pensem sempre o que os seus pais sofreram, porque os pais contam muitas vezes aos filhos o que aconteceu. E os jovens que se unem, que vivem em harmonia, que se unem, que falam, não se metem em confusões, as guerras, deixem as guerras à parte, mas que se lembrem sempre: o meu pai, o meu avô, o meu bisavô foi combatente na guerra do ultramar. Sr. Tadeu, como é que gostava de ser recordado? Eu gostava de ser recordado, eu por várias coisas, eu tenho feito muita coisa e ajudado muita gente, mas às vezes não sou recompensado. Mas isso não importa, está ao critério das pessoas, cada qual faz aquilo que entende. Eu gostava de ser recordado como? Gostava de continuar tudo aquilo que fiz, ser respeitado e louvarem o trabalho que eu fiz. Já fiz várias coisas, já fiz três monumentos e que eu não quero, pode elogio, um elogio, qualquer pessoa deve ser elogiado, mas não quero homenagens, não sou, como é que eu digo, não sou vaidoso naquilo que faço, mas sou orgulhoso. É um bocadinho parcelado mas sou orgulhoso daquilo que faço. Gosto que me respeitem aquilo que eu faço, mas não quero elogios. E já tenho uma carta escrita. Eu nasci nu, descalço. Já na carta digo para os meus filhos: quando eu morrer, vistem-me uma camisa com o botão e não me apertem o botão. É com o botão desabotoado, como sempre gostei de andar. E se quiserem, também não escusam de calçar sapatos. Isto também seja talvez uma derivada, porque eu também nasci descalço. Agora, campa, não ponha lá luz porque a pedra está em cima de mim. Ponha-me na sepultura e ponham-me uma campa rasa, mas que enquanto houver gente que a campa existir, que se lembre: aqui está o meu pai e o meu avô que foi combatente na guerra do ultramar, por aqueles desgraçados que morreram lá no ultramar, enterrados de qualquer maneira, que eu, se lá for, sei dizer onde é que eles estão.
andam pessoas agora a ir, não sei quem, quando eu vou dizer, que vão para lá sem conhecimento algum, convidem-me, a mim e a outros como eu, e digo, tu andaste na guerra do mar, andaste na companhia tal, és capaz de dizer onde é, isso é que era preciso que eu dizia, está aqui, não andem agora à procura, a dizer, a chegar, como eu já ouvi, chegámos a tal lado, não fomos atendidos porque o Soba não estava lá. Então, conhecimento é que o Soba tem se um homem com 40, 50 anos. Perguntem a um homem de 60 anos que fez a guerra e diz, queres ir para tirar as alçadas dos teus colegas, sabes dizer onde é que está o algés, sabes onde é que está o cozinheiro, sabes onde é que está a perna e sabes onde é que estão os que morreram em São Salvador. Eu uma vez fiz serviço de turno de noite, assentado numa pedra, numa laje de um militar do batalhão 345. Eu digo onde é que elas estão. Era sim senhora, essas pessoas entendidas, mas convidarem um soldado, mas um soldado com moral, com memória, não é? Há já tudo, não é? Há aqueles que já nem se lembram. Eu há dias estive a falar com um combatente, e não se lembra em que navio foi, nem que navio veio, e em que veio, pá, não sabe nada. Eu, se fosse preciso, fazia aqui olha, damos aqui até à noite.